Hola cariños, ¿qué tal estáis vosotros? Yo estoy bien y estoy aquí para hablar sobre tiempos compostos. Tiempos compostos, tempos verbais. Então nós vamos falar sobre composição. Então aí já aparece para nós já dar uma ideia de um ingrediente a mais, né? Que é composição. Quando diz é composto, a gente vai ver lá quais os ingredientes que vem naquela receita, né? Mesmo ocorre com os verbos. Então hoje nós temos aí mais um tempo composto, el pretérito pluscuamperfecto de la língua espanhola. E aqui temos has estado en Espanha. Eu já tenho aqui uma frase que está sendo utilizado o verbo haber mais o particípio. E nós seguiremos com esta mesma vibe hoje. Adelante! Tempos compostos del indicativo. Então vamos ver lá. O que nós temos agora? Pretérito pluscuamperfecto. Então, repassando, a fórmula que nós vamos utilizar é o verbo haber mais o particípio. Então, esta é a minha receita de hoje, né? A gente tem uma composição. Verbo haber que é o nosso auxiliar, que virá aí jogando em todas as posições para nos auxiliar. Verbo haber mais o particípio daquele verbo que eu quero utilizar, né, para descrever a minha ação, porque verbo é ação. Muito bem. Particípio. Particípio, las terminações ado, edo, ido. É isso, né? Então, veja bem comigo lá. Pretérito pluscuamperfecto. O que dá essa ideia plus para nós? O que é plus? Tudo que é plus é mais, né? Eu tenho mais coisas. Eu vou comprar uma roupa plus size, é uma roupa maior, tamanho maior. Eu vou pegar um cartão de crédito lá e aí eles disseram que eles vão me dar, a empresa disse que vai me dar um plus. É um cartãozinho a mais, que não vai ter uma anuidade, que eu não vou ter que pagar por ele. Então, seria como se fosse um brinde, né? Neste caso aqui, o nosso brinde é que a gente tem dos acciones já passadas. Perfeito, isso mesmo. Dos acciones já passadas. Então, observem. Expressa uma ação passada ocorrida antes de outra ação também passada. Nossa, exatamente, são duas coisas que já aconteceram. E para isso, eu vou trazer o verbo haber junto com o meu particípio. Só que agora, ao contrário, fazendo um contraponto com o pretérito perfeito composto, o meu verbo haber não está no presente. Ele não vem no presente mais. O meu verbo haber agora vem no imperfeito. Então, veja, verbo haber no imperfeito é o que eu vou utilizar para formar esse cara aí, tá? Então, muda um pouquinho, porque antes eu tinha yo, he, tu, has, ele, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ele, os han. Agora não, agora é había. Imperfeito é aquele tempo verbal que fala de um hábito, né? De uma ação habitual passada. Coisas que nós fazíamos, né? Então, por isso ali, agora ele fica había. Eu había, tu habias, ele había, habíamos, habíais, habiam. Então, observe. Ação passada ocorrida, ação passada ocorrida antes de outra ação também passada. Perfeito, vamos lá. Foca nisso. Duas ações já passadas. Quando cheguei ao cine, a película já havia começado. Temos duas ações aí? Temos. Vamos lá. Llegué seria a primeira ação. Pode até fazer assim aí também. Primeira ação, pontuei já. Qual é a primeira ação que passou? Llegué, verbo chegar. Quando eu cheguei ao cinema, o que aconteceu? Eu estava retrasada. Então, a película já
había empezado. Então, había empezado la segunda acción. Estão vendo porque ele se chama plus? Ah, ele tem mais passado nele. Ele tem, isso mesmo. Tá aqui. Segunda acción. Andrea, pergunta. É obrigatório que ele esteja ligado a uma outra ação passada? Não é, tá? Então, aqui para te mostrar que plus significa mais passado. Mas tem que lembrar, quando é plus, o verbo haber está no imperfeito, pretérito imperfeito. Había. Lembra? Aquele que tem terminações aba ou ia. Então, ele está, como ele é haber, segunda conjugação, ele traz aqui essa terminação ia para mim. Joia? Fácil, né? Bem tranquilo da gente conseguir perceber qual é esse cara. Então, guarda bem o nome dele. Pluscuamperfecto. Mais passado. Plus é mais. Então, observa lá também e coloca. Plus é mais. Opa! Plus é mais, tá? Então, eu tenho plus como mais aqui. Olha lá, bem bacaninha. Ficou fácil. Pluscuamperfecto. O que eu tenho? Duas ações passadas. Tem a palavrinha perfeito na sua formação, que ela sempre dará a ideia para nós de que o verbo haber estará ali, tá? Ele que vai formar para nós os tempos compostos. Então, ele é um coringão que a gente vai utilizar. Pretérito pluscuamperfecto. Vamos lá. Adelante. Formação dele, verbo haber no imperfeito. Muito bem. Temos o verbo haber? Temos, tá aqui, ó. Pretérito imperfeito. Ações cotidianas já passadas. Eu había, tu habías, ele había. Nosotros habíamos, vosotros habíais e eles habían. Ah, joia. Daí ele vai casar lá com o meu particípio. Exato. Particípios em espanhol com a terminação ado ou ido. Então, eu combino lá. Quando o verbo é regular. Então, vamos dar uma olhada em regulares. Particípios. Amar, amado. Assistir, assistido. Dormir, dormido. Salir, salido. Estar, estado. Certo? Então, veja. Quando... Vamos mudar um pouco, colocar mais um exemplo aqui? Quando cheguei, mis padres já haviam estado ali. Então, eu cheguei, mas eu não encontrei com os meus pais. Por quê? Porque eles já haviam estado ali, já tinham ido embora. Dos acciones passadas, pretérito perfeito, pretérito pluscuamperfecto. Tá ligado a duas ações, ó. Quando eu cheguei, eles já haviam passado por ali. Seguimos. Veja bem. Repassando os particípios irregulares. Suma importância. Ai, mas a Andrea sempre vai repassar esses particípios irregulares para nós. Por supuesto, vou a repassar porque é importantíssimo. Ai, que sabê-los todos. Você vai utilizar muito, vem muito nos textos, vem bastante em exercícios gramaticais. Então, é necessário saber. E outra, porque quando você vai se comunicar, quando você vai escrever, você vai utilizar todos os tempos passados. Dificilmente você não vai utilizar. Então, precisa saber bem esses particípios, tá? Aqui eu coloquei, puse todos os, algunos de los regulares. E agora temos aqui os irregulares. Então, sempre com aquela calma para a gente fazer uma tabelinha traduzindo o que significa cada um deles. Hacer, hecho. Então, fazer,
feito. Morir, muerto. O que significa morir? Morrer. Lembra que em português nós temos dois particípios, né? Passados para o verbo morrer. Morto e morrido. Em espanhol, não. Solamente muerto. Volver significa voltar. Volver, vuelto. Então, voltar, voltado. Resolver, resuelto. Então, resolver, resolvido. A tradução é essa, prof. Perfeito. Marca lá. Romper, quebrar. Então, romper, roto. Quebrar, quebrado. Ver, visto. Como é em português, né? Já tinha visto, já havia visto fulano. Igualzinho. Escrever, escrito. Então, repassando aqui alguns, né? Dos verbos que mais aparecem. Por exemplo, o hacer é um verbo que aparece demais em texto. Había hecho. Habían hecho. Então, tinham feito, tinha feito. É muito utilizado. Assim como utilizamos em português, utilizaremos também em espanhol. Demasiado utilizado. Então, observa, o que você não pode esquecer? Qual é a formação? Pretérito plus, primeiramente, uma ação que se une a outra. Então, um passado do passado. É isso, pro? Passado do passado. Porque já aconteceu uma ação passada e agora eu tenho mais uma. Formação haber no imperfeito, que fala para mim de ações habituais, combinado a um particípio, que pode ser regular ou pode ser irregular. Então, vamos combinar o haber aqui, ó. Había hecho. Havia feito ou tinha feito. Había muerto. Então, havia morrido. Había vuelto. Ele já havia voltado, retornado. Había resuelto. Já havia resolvido. Había roto. Havia quebrado. Había visto. Tinha visto, havia visto. Havia escrito. Tinha escrito ou havia escrito. Certo? Guarda bem. Terminação aqui a ia. Então, aqui eu tenho ia, por causa do imperfeito. E os particípios, tá? Seguindo adelante um pouquinho. E aí, com alguns exemplos. Só para te reforçar que o plus é passado do passado. Tá ligado a mais uma ação. Eu había hecho todas mis tareas quando a professora chegou. Mas cadê as duas ações? Estão aqui, ó. Había hecho, tinha feito ou havia feito, e aqui a professora chegou, certo? Perfeito. Mi hermano ya había nacido quando chegamos naquela cidade. Observe. Mi hermano já havia nascido. Uma das ações. Quando chegamos, passado, pretérito indefinido. Mais uma ação passada. Já havia terminado a classe quando Juan apareceu. Nossa, ele estava atrasado, retrasado, Juan. Retrasado, por supuesto, porque já tinha acontecido o quê? A aula já tinha terminado e o Juan chegou naquele horário só. Então, pretérito plusquamperfeito, ainda que o nome se assuste um pouquinho, né? Que ele mostre para nós algo um pouquinho diferente, né? Com esse nome. Lembre, plus quer dizer mais, né? Ele vai mostrar alguma coisa a mais para mim. E o que é mais? São essas duas ações aqui. É isto que é o principal que você precisa guardar sobre o pretérito plusquamperfeito. Então, tempos compostos sempre trarão o verbo haber na sua composição. Ele é auxiliar, ele vai nos ajudar, ele está aqui para formar um outro tempo, um novo tempo verbal, uma nova forma de falar ali. Ok? Hasta luego, cariños. Muchísimas gracias.